povo do Colégio Mahatma Gandhi, sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia com o seu professor Herbert. E vocês devem estar achando muito estranho o que é que o professor está fazendo com esses bonequinhos aí. Eu sei que você não é do Kids, mas a aula de hoje vai estar falando sobre população, pessoas. O assunto de hoje, gente, está bem aqui, ó, a demografia brasileira. Pois é, vamos se livrar disso aqui, porque a aula vai começar agora. Pega teu caderno, pega lápis, caneta, borracha e presta muita atenção, que agora nós vamos começar mais uma aula de geografia. Pessoal, demografia. Demografia é o ramo, é a área da geografia que vai estudar as dinâmicas da população. Se a população está crescendo, se a população está diminuindo, se tem mais homens, se tem mais mulheres, em qual idade a população está trabalhando, o que a população está produzindo. Então, todo ramo que tem a ver com população na geografia faz parte da demografia. E já para começar, pessoal, vamos lembrar que nas aulas anteriores nós estudamos que no processo de formação do território brasileiro já existiam aqui os indígenas e chegaram os europeus com os portugueses. Depois, para viabilizar a produção, foram trazidos os africanos para serem escravizados aqui no Brasil. Depois a gente viu que tem mais uma onda de imigração de povos da Europa para morar aqui no Brasil. Com isso, pessoal, nós estamos falando agora do processo de miscigenação da população. O quê, professor? Miscigenação da população. É da mistura de povos e etnias que deram origem ao povo brasileiro. Pois é, mas eu trouxe aqui para vocês um dado muito importante. Gente, se liga aqui. De acordo com o o censo demográfico é uma pesquisa que é realizada a cada 10 anos aqui no nosso país para medir, para contar a população. O censo demográfico é quando o governo ele vai contar a população para saber quantos habitantes nós temos no nosso país. Uma coisa importante, tá? No nosso país, nós, brasileiros e pessoas imigrantes que vieram viver aqui no Brasil, atualmente nós somos mais de 210 milhões de habitantes. Isso mesmo, gente. Mais de 210 milhões de pessoas vivem no Brasil atualmente. Pois é, não é pouca gente não. Mas nós temos que entender. Nossa, professor, não foi só o território que cresceu então? A população também? Pois é, menino, pois é, menina, a população também cresceu. E a gente, para falar de população, nós temos que entender, olha para cá que eu coloquei para você, nós temos que entender os conceitos fundamentais da demografia para que a gente entenda essa dinâmica populacional. Gente, coloquei aqui os 4 principais conceitos que são fundamentais para a gente entender o crescimento da população. Primeiro conceito importante. Vai, menino, estica o pescoço aí, se ajeita na cadeira. Vamos lá, começa a tomar nota. Gente, primeiro conceito fundamental da demografia aqui. Taxa de natalidade. É o que, professor? Taxa de natalidade? Isso mesmo, menino, isso mesmo, menina. Taxa de natalidade. Taxa de natalidade é o número de nascimentos que ocorreram em determinada população em um momento que está sendo estudado, em determinado período. Ou seja, geralmente a gente sabe a taxa de natalidade quando se vai fazer uma porcentagem em grupos, por exemplo, de 1000 pessoas. Então, digamos que a taxa de natalidade em cada grupo de 1000 pessoas nasceram 100 crianças, por exemplo. Então, a taxa de natalidade ela vai falar do número de nascimentos que ocorreram em determinado momento, ou seja, o momento que a pesquisa está sendo feita. Outra taxa que não é menos importante é a taxa de mortalidade. Então, vamos lá. Se a taxa de natalidade vai falar sobre o número de nascimentos que ocorreram em determinado momento ali,
A taxa de mortalidade, ela vai pesquisar o número de óbitos, de mortes que ocorreram em um determinado momento. Pessoal, então, taxa de natalidade vai estudar o número de nascimentos. Taxa de mortalidade vai falar sobre o número de mortes, pois é. Mas, continuando, nós vamos ter também uma outra que é super importante, que é o crescimento vegetativo, gente. É crescimento vegetativo. Isso mesmo, crescimento vegetativo. Gente, se liga aqui no que é o crescimento vegetativo. Chamamos de crescimento vegetativo uma conta que nós vamos fazer entre o número de nascimentos e o número de morte. Como assim, professor? Simples, menino. Eu vou pegar o número de nascimentos que ocorreram menos o número de mortes. Aí eu vou ter o crescimento vegetativo. Mas, se liga nisso, porque é importante. O crescimento vegetativo, ele pode ser positivo quando o número de nascimentos é maior do que o número de mortes. O crescimento vegetativo, ele pode ser nulo, ou seja, quando o número de nascimentos é igual ao número de mortes. Ou seja, não nasceu mais gente do que morreu. Então, se for igual, nasceu X pessoas, morreram X pessoas, nulo, não houve crescimento. Mas o crescimento vegetativo, ele também pode ser negativo. E o crescimento vegetativo, ele é negativo quando o número de nascimentos, ele vai ser menor que o número de mortes. Ou seja, morreu mais gente do que nasceu. Então, o crescimento vegetativo, quando morre mais gente do que nasce, ele é negativo. Pode acontecer, professor? Pode, com certeza. Imagina no caso de uma guerra, gente. No caso de uma guerra, tá lá, vai ter as crianças que vão estar nascendo, mas tem explosões, tem armas, então muita gente morre. Então, se o número de mortes for maior do que o de nascimentos, nós chamamos esse crescimento vegetativo de crescimento negativo. Tá bom? Fica bem antenado nisso aí, que eu vou passar uns exercícios sobre essa questão do crescimento vegetativo da população. Pessoal, outra coisa que a gente vai ter aqui, que vai falar sobre a possibilidade de uma população crescer muito ou não, é a questão da taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade, ela vai estar falando para a gente da possibilidade, ou seja, da média de filhos que uma mulher ela pode ter no seu período, né, de reprodução, sua idade reprodutiva. Então se faz um levantamento. Até que idade as mulheres estão tendo filhos nesse país? E em média, quantos filhos elas estão tendo? Então, essa pesquisa aí, de até que idade as mulheres estão tendo filho e a quantidade de filhos que elas estão tendo até essas idades, a gente vai chamar de taxa de fecundidade. Pois é, mas uma coisa importante, eu falei para vocês que no nosso país nós somos mais de 210 milhões de habitantes. Pois é, só que tem uma coisa importante aqui também. A nossa população, atualmente, ela já está crescendo a um ritmo mais devagar, tá bom? Não estamos mais naquele crescimento exagerado. Pois é, alguns fatores importantes. Se você for pensar um pouquinho, quando a gente vai pensar nas famílias dos nossos avós, do meu avô, do seu avô, tá? Eles tinham muitos filhos, a família era muito numerosa. Para vocês terem uma ideia, meu avô, por parte de mãe, teve 9 filhos. Meu avô, por parte de pai, 16. Imagina só, famílias numerosas. Mas quando a gente vai ver os nossos pais, por exemplo, meus pais tiveram 3, certo? Quando a gente vai ver hoje os casais, eles estão tendo em média 2 filhos. Aí a gente está percebendo o quê? Que as famílias foram reduzindo em número de membros, ou seja, os casais foram tendo menos filhos. Pois é, gente, alguns fatores importantes, por isso que eu coloquei para você. Fatores que foram importantes para essa redução na quantidade de filhos, tá bom? Que as pessoas estão tendo hoje, porque isso vai influenciar diretamente na demografia do nosso país. Se liga aqui,
nos fatores que foram importantes para a redução desse crescimento da população brasileira. A gente já está vendo isso a partir, como eu falei para vocês, das famílias dos nossos avós, dos nossos pais e das famílias que vêm se formando hoje. Pois é. Primeira coisa que foi muito importante para essa redução na taxa de natalidade: o acesso à informação. É importante, gente. Com acesso à informação, a forma de se evitar ter muitos filhos. Mas por que, professor? Que as pessoas ficam evitando ter muitos filhos? Porque com a informação vai surgir uma coisa chamada planejamento familiar. Pois é, que é importante, gente. O que é o planejamento familiar? É quando as pessoas fazem o seguinte: antes de ter os filhos, elas vão ver as suas possibilidades. Ou seja, eu quero ter filho, mas eu quero possibilitar a ele que ele tenha uma boa alimentação, que ele tenha uma ótima escola, que ele possa ir a um médico particular, que eu possa comprar umas roupas bonitas para ele usar, que eu possa dar uma bicicletinha para ele sair pedalando por aí. Então, com o planejamento familiar, eu vou ver o seguinte: quanto eu ganho? Quanto a minha esposa ganha? Os nossos salários juntos poderão dar para o nosso filho uma vida de conforto? O que nós ganhamos poderá possibilitar para os nossos filhos uma vida de conforto? Aí eu penso, se eu tiver um filho, tudo bem. Se eu tiver 2 filhos, eu posso dar uma vida de conforto. Mas será que se eu tivesse 10, 16 que nem meu avô dele, será que eu poderia dar realmente bicicletas a todos? Poderia colocar todos em uma escola particular? Então eu veria que não, que isso não seria uma coisa muito viável financeiramente. Eu não poderia dar para os meus filhos tudo aquilo que eu almejo. Pois é, e isso vai ser importante o quê? O acesso à informação, ao planejamento. E também, com a informação, surgem novas formas de evitar ter muitos filhos, que nós chamamos de métodos anticoncepcionais. Pois é, antes da menina simplesmente engravidar, tá? Ela antes vai ver se realmente ela está querendo ter um filho, o casal quer ter um filho para cuidar da criança, ter forma de, dar um bom sustento, uma boa escola. Então, se vê que não tem, se vê que não está na hora de ter um filho, existem formas de se evitar, que a gravidez apareça, tá bom? Então, a informação, ela foi importante na redução da taxa de natalidade. Pois é, mas a informação também foi importante na redução da taxa de mortalidade aqui no Brasil. E professor, mas a violência é tão alta. Eu sei, nós vemos aí na televisão, violência existe no nosso país. Mas quando eu falo daqui, dessa taxa de mortalidade, eu estou falando por conta de questões de não acesso à saúde. Pois é, pessoal, aqui no Brasil, por exemplo, a questão sanitária no passado era muito deficiente. As pessoas não tinham água potável para beber, não lavavam as mãos, não sabiam da importância de coisas básicas que a gente sabe hoje. Mas a gente vai ver que agora não, com esse acesso à informação, as pessoas começam a ter uma vida melhor, porque elas começam a se precaver com a sua higiene para que não adoeçam. Pois é, vê no caso do coronavírus. Uma coisa que é muito importante no coronavírus, a gente viu, é a pessoa estar sempre lavando as mãos. Pois é, porque às vezes você está com a mão contaminada e você pode pegar e passar a doença para você mesmo por ter tocado em um determinado lugar, que alguém espirrou. No passado, essa falta de higiene, ela fazia com que muitas pessoas ficassem doentes e não tivessem forma de se tratar e acabavam morrendo. Por isso que no passado, nós já tivemos uma taxa de mortalidade bem maior do que ela é hoje. Gente, a educação contribuiu muito para isso. Inclusive, para essa redução da taxa de natalidade também. Pois é, hoje as meninas, as mulheres, elas estão estudando, se formando, tendo profissões e com isso elas não vão querer ter famílias com muitos filhos, porque tem uma prioridade também que é para estar trabalhando, para possibilitar também a seus filhos uma melhor condição de vida. Então, gente, o acesso à saúde, ele também foi evitando o quê? Que as pessoas fossem morrendo. Mas, professor, o posto de saúde vive com uma fila muito grande. Mas hoje há uma possibilidade das pessoas se tratarem com o médico. Hoje a vacinação para evitar que elas fiquem doentes
E no passado, a gente não tinha isso tão presente aqui no Brasil. E é um fato de ter esse acesso à informação, o acesso à educação e à saúde e também a melhoria nas condições de vida da população que veio possibilitar com que a população do nosso país crescesse ao ponto de hoje termos 210 milhões de pessoas aqui no nosso país. Gente, não vamos esquecer, também houve ao longo da história do nosso país os processos de imigração. Também, viu? A gente muitas vezes só fala que pessoas estão saindo do Brasil, mas em vários momentos da história, muitas pessoas vieram para o Brasil. Sejam pessoas que migraram da Itália para o Brasil, da Alemanha para o Brasil, inclusive do Japão para o Brasil. Houve muita migração também que veio colaborar com esse crescimento da população brasileira, tá certo? Pessoal, eu também quero fazer o seguinte, quero deixar um recadinho para você. Gente, a nossa escola, o nosso querido e amado Colégio Mahatma Gandhi está aí com um desafio. E eu sei que você gosta de desafio. O desafio é o seguinte, gente. Agora, para o Dia das Mães, o desafio da escola é o seguinte. Você produzir um vídeo de até 2 minutos em uma homenagem à sua mãe. Esse vídeo, que deve ter até 2 minutos, deve ser gravado com o seu celular na horizontal. Vertical não, horizontal. Na horizontal, onde você vai fazer uma homenagem à sua mãe. Depois você tem que enviar esse vídeo de até 2 minutos para o WhatsApp da escola. Certo, pessoal? O número do WhatsApp você pode encontrar ele lá no Instagram do nosso colégio. Chega lá, vai ter um videozinho lá da nossa diretora explicando o desafio. Mas tá, veja só, os melhores vídeos serão, certo? Eles vão ganhar uma premiação. As mães dos alunos que produziram esse vídeo em homenagem a elas no Dia das Mães vão ganhar um presentão aí do Colégio Mahatma Gandhi. E eu sei que você é fera na produção de vídeo, então, pessoal, não perde tempo. Pega teu celular, faz uma homenagem bem bonita, bem bacana para tua mãe e garante para ela um presentão, tá certo? Essa foi nossa aula de geografia. Espero que você tenha gostado, pessoal. Beijinho, beijinho e até a próxima aula. Tchau, gente! Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Fábio, professor de ciências. E hoje nós iremos fazer um resumo sobre um assunto chamado Reino Monera. Assunto de 7º ano, ok? O reino das bactérias. Bom, o reino Monera, ele é dividido em 3 grupos. Nós temos aí as arqueobactérias, nós temos as cianobactérias e nós temos as eubactérias. Nesse nosso resumo, a gente vai dar ênfase nas eubactérias. Arqueobactérias e cianobactérias fica para uma próxima videoaula, ok? Bom, características gerais. Então, as bactérias, elas são unicelulares, ou seja, elas são formadas por uma única célula, ok? Elas são procariôticas. O que seria ser procariôticas? Procarióticas são aquelas células que o seu material genético não está envolvido por uma membrana, né? Essa membrana se chama membrana nuclear, ou conhecida também carioteca. Então, quando a célula de um determinado indivíduo não possui essa membrana, elas são classificadas como procarióticos. Então, as bactérias são os únicos organismos que são classificados como procarióticos. Porque todos os outros organismos, no seu material genético, está envolvido essa membrana nuclear. Esses organismos no qual o seu material genético é envolvido por uma membrana nuclear, eles são chamados de eucarióticos, classificados como eucarióticos. Okay? Já as bactérias são procarióticas. Bom, nutrição. As bactérias elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. O que significa dizer autótrofo? Significa dizer que ela consegue produzir a sua própria energia. Né? Através de algumas reações químicas, ela consegue produzir a sua energia. Já as heterótrofas, não. Elas não conseguem produzir a sua própria energia. E como é que ela obtém essa energia? Consumindo outros organismos.
Então elas precisam de outros organismos para poder obter a sua energia. Colônia, né? Então existem bactérias que estão juntas, estão agrupadas, né? E a esse agrupamento de bactérias nós chamamos de colônia. Também existem bactérias que vivem isoladas, né? Isso individual. Respiração. As bactérias, elas podem ser aeróbios, anaeróbios e facultativa. O que significa dizer isso daí? Bom, as bactérias aeróbios, elas necessitam de oxigênio para sobreviver. Sem oxigênio, elas não conseguem sobreviver. Okay? Já as bactérias classificadas como anaeróbios, essas aí sobrevivem na ausência de oxigênio, do gás oxigênio. Se ela estiver na presença do oxigênio, ela morre. Okay? Então, o oxigênio para as bactérias anaeróbios, ele é um tóxico, vamos dizer assim. E elas acabam morrendo na presença desse gás. E as facultativas, tanto faz. Elas podem sobreviver em ambientes que contêm oxigênio e elas também podem sobreviver em locais que não possuem oxigênio, né? Então, para ela, tanto faz. Então, elas são classificadas como facultativas. Próximo slide. Importância, né? Então, uma pequena parte das bactérias, elas causam doença, ok? E essas doenças, elas acabam matando pessoas, né? Muitas pessoas morreram por causa de doenças causadas por bactérias, né? Então, tuberculose é causada por bactérias, pneumonia é causada por bactérias, sífilis, né? Doença sífilis também é causada por bactérias. Então, várias doenças são causadas por bactérias. Então, isso daí a pessoa tem que estar atento, né? Então, por isso que isso é importante, nesse sentido. Alimentos, né? Algumas bactérias, elas auxiliam na produção de alguns alimentos, como, por exemplo, queijos, como, por exemplo, iogurtes, né? Então, ela também auxilia na fabricação de alguns alimentos. Então, ela é utilizada na indústria farmacêutica. Eu dei apenas 2 exemplos, mas existem vários exemplos. Associação com outros seres vivos. Então, existem algumas bactérias que acabam se associando a outros seres vivos e acabam ali vivendo uma relação boa, né? Uma ajudando a outra. Eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, existe um grupo de mamíferos classificado como ruminantes. Por exemplo, a vaca, né? O boi. Esses animais, eles se alimentam de plantas. Na célula da planta, contém uma substância chamada de celulose. A celulose é uma substância muito dura. Então, o sistema digestório dos ruminantes não consegue quebrar essa celulose, né? Mas mesmo assim a vaca está comendo ali o vegetal, né? E está se nutrindo. Então, quem é que faz essa quebra dessa substância para o ruminante? São as bactérias. Então, as bactérias acabam quebrando essa celulose e os ruminantes acabam se nutrindo. Ok? Então, essa é uma relação entre esses dois indivíduos. O ruminante, ele acaba alimentando essas bactérias e, em troca, essas bactérias acabam quebrando a celulose, esse composto que o ruminante não consegue, e ele consegue se nutrir. Okay? Existem outros exemplos, eu dei apenas um exemplo. Biotecnologia, né? Isso daqui é uma coisa nova. Eu vou dar aqui um exemplo. Uma pessoa que não está produzindo insulina, né? Não está produzindo insulina, diabético. O que acontece? Os cientistas, eles isolam algumas bactérias, né, que possuem algumas características, e faz com que essa bactéria consiga produzir a insulina. Então, através de algumas reações químicas, né, através de processos metabólicos, essa bactéria vai produzir a insulina. E aí o cientista vai isolar essa insulina
do restante do material e vai colocar numa seringa e vai aplicar naquela pessoa que não consegue produzir insulina. Então é a bactéria produzindo insulina para ajudar uma pessoa que não consegue produzir. A mesma coisa é o hormônio do crescimento. Então algumas pessoas não crescem no período normal e aí existem alguns grupos de bactérias que nesse mesmo processo, né? O cientista vai fazer com que essa bactéria produza esse hormônio do crescimento. Aí depois ele isola esse hormônio e aplica na pessoa que está necessitando. Então isso daí são 2 exemplos básicos, ok? Existem vários exemplos. Ciclo do nitrogênio, né? O nitrogênio é um composto muito importante para todos os seres vivos, né? No nosso DNA, por exemplo, contém nitrogênio, né? Nas proteínas contém nitrogênio. Só que tem um porém aí. A maior parte do nitrogênio ele está na atmosfera, né? Então, nós não conseguimos obter esse nitrogênio da atmosfera. Nós não conseguimos. Então, o que acontece? Existe um grupo de bactérias que consegue captar esse nitrogênio da atmosfera e transferir ele para o solo. E no solo vai acontecer várias reações químicas e esse nitrogênio depois vai ser absorvido pelas raízes das plantas. E aí, a partir do momento que você consome essa planta, você também está consumindo o quê? O nitrogênio. Então você consegue obter nitrogênio não através da atmosfera, mas através de alimento. E quem é responsável por isso? As bactérias. Ok? Decomposição, né? Então existem bactérias que são classificadas como decompositoras. Essas bactérias, elas auxiliam na reciclagem da matéria orgânica. Então tem uma matéria orgânica morta ali, então bactérias e alguns fungos também vão se alimentar daquela matéria orgânica e vai reciclar aquele material e o solo, aquele local onde que a matéria orgânica estava sendo decomposta, vai ficar rico em nutrientes, vamos dizer assim, que vai ser absorvido depois pelas plantas e pelos animais que convivem ali. Então, as bactérias, elas auxiliam também na decomposição. Okay? Próximo slide. Estrutura das bactérias. Então, vamos ver aqui, né, a estrutura dessas bactérias. Então, as bactérias, algumas bactérias, elas são envolvidas por 3 camadas. E outras bactérias são envolvidas por 2 camadas. Então, vamos ver aqui as 3 camadas. A primeira camada é a cápsula, essa amarelinha aqui, ó. Ela envolve toda a bactéria. São todas as bactérias que possuem cápsula? Não, só algumas. Qual é a segunda camada? A segunda camada é a parede celular. Ela também envolve toda a célula. E a terceira camada seria a membrana plasmática. Tá vendo aqui, ó? Esse pratinho aqui, ó, também envolve toda a célula. Ok? Dentro da célula existe um líquido chamado de citoplasma, né? Nessa parte aqui verdinha aqui, ó. Distribuído no citoplasma, esse citoplasma, 90% dele é água. Os 10% são sais minerais, proteínas, carboidratos, alguns sais minerais. Bom, disperso no citoplasma, nós encontramos a única organela, chamada de ribossomos, né? São esses pontinhos aqui, ó. Os ribossomos, eles são responsáveis pela produção de proteínas. E nós temos aqui também o seu material genético. O material genético é chamado de nucleóide, como eu falei lá no início da aula, né? Esse material genético aqui, ele não é envolvido por uma membrana nuclear, ele não é envolvido por uma carioteca. Por isso que eles são classificados como procariônicos, porque não possui essa membrana. Aqui nós temos um flagelo, né? O flagelo, ele serve para locomoção, né? Então esse flagelo, como se fosse um motorzinho girando ali, 15.000 RPMs, né? Um motor muito potente, e vai fazer com que essa bactéria se locomova no meio ambiente. E nós temos aqui, ó, essas outras extensões aqui. Nós temos o pile e nós temos as fibrilas, ok? O pile, ele está associado à reprodução das bactérias. E as fibrilas, elas estão associadas
na fixação da bactéria e algum substrato. Ok aí? Próximo slide. Bom, morfologia das bactérias. As bactérias, elas são classificadas de acordo com a sua forma. Morfologia significa forma. Então nós temos aqui, ó, a forma esférica. Como é que se dá o nome para essa bactéria que tem a forma esférica? De cocos. Se esses cocos estiverem alinhados, né, aqui, ó, uma cadeia alinhada, linear de cocos, se dá o nome de Staphylococcus. Se esses cocos estiverem juntinhos, formando um cachinho de uva, se dá o nome de Staphylococcus. Okay? Se lembra da colônia que eu falei no início? Então aqui é uma colônia. Aqui ele está isolado. Ó, e aqui eles estão juntos. Então eles estão em colônia. Quando os cocos estão distribuídos de 2 em 2, né, quando tem 2 aqui, ele se dá o nome de Diplococcus. Ok? Uma outra forma, bacilos, né? Tem forma de bastão. Então aqui nós temos os bacilos isolados. Se tivesse 2 bacilos juntinhos, como estão os cocos aqui, se chamava diplobacilos, ok? Formando uma cadeia linear. Nós chamamos de streptobacilo, né? E nós temos aqui um bacilo com os seus flagelos, ok aí? Também tem uma forma chamada de espirilo, tem forma de espiral. E nós temos uma outra forma chamada de vibrião, tem forma de vírgula. Então essas são as principais formas das bactérias: cocos, bacilos, espirilos e vibriões. Ok aí? Então assim, essa aula vai continuar num próximo vídeo, parte 2. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima.